Olá, pessoal, paz seja convosco. Mais um episódio do podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja muito bem-vindo nesta terça-feira. Bom dia para você que ainda não almoçou. Boa tarde para você que já almoçou. E eu quero agradecer por você estar sempre aqui conosco, sempre deixando as suas sugestões, os seus comentários. Estamos na 5ª temporada do nosso podcast e temos tido convidados especiais, temas muito legais, edificantes. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado por esse conteúdo que a nossa igreja tem proporcionado para todos nós. E hoje não será diferente. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre... Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho, nós estamos muito redundantes hoje, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o tema, vamos apresentar a nossa convidada, mas fica sempre aquele recado, né, que a gente gosta de reforçar aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nós estamos no Insta, estamos no TikTok, você pode seguir tanto o Quadrangular Oficial, para você ficar por dentro da nossa agenda, daquilo que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem feito em todo o Brasil, e também seguir, né, a nossa rede oficial aí do Paz Seja Convosco, onde você vai pegar os melhores momentos dos nossos episódios, aqueles cortes que tem aquelas frases ou que traz aquela mensagem que te impactou. Então nos segue, tá? Essa é a dica que a gente sempre gosta de dar, na verdade, esse pedido que a gente sempre gosta de fazer. E você que já tá por aqui, não vai deixar de curtir, né? Curta já, não deixa para o final, já pode curtir, porque com certeza o tema de hoje vai falar ao seu coração, vai te inspirar, vai edificar a sua fé. Na verdade, essa foi a nossa oração antes de começar o episódio de hoje, que aquilo que for compartilhado aqui marque a sua vida, te inspire e ative a sua fé, para que você continue caminhando firme com Jesus e desfrutando, experienciando os milagres dele na sua vida. E para compartilhar conosco hoje, nós temos aqui a alegria de receber uma pastora muito querida, filha de um pastor mais querido ainda e bastante conhecido, né? Está aqui conosco hoje a pastora Thaís Gopen. Olá. Né? Seja bem-vinda, pastora. Muito Ela obrigada. é pastora titular da IEQ Altino aqui em Osasco. Isso. E filha do nosso pastor Davi Rodrigues, pastor muito amado e conhecido no nosso Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui. Estou um pouco nervosa, mas eu sei que esse tema eu gabarito. Então, vai ser um momento muito agradável. Então, gente, já compartilha, viu? Compartilhe com pessoas que precisam de uma inspiração, precisam de fé nesse momento. Compartilha esse episódio. Bom, nós vamos falar algo que toca profundamente a alma. E eu posso dizer, eu acredito que só quem passou é que consegue realmente falar a dimensão da dor, os impactos, né? Sim. Tudo que é que nós vamos falar do luto, né? Sim. Como enfrentar a dor da perda e mesmo assim continuar acreditando no propósito de Deus, manter a fé e avançar, né? Há uns anos atrás, nós aqui do Conselho Nacional acompanhamos, não tão de perto, mas pudemos acompanhar como que foi esse momento difícil de perda para a família de vocês, Sim. né? Que foi a partida do Thomas, né? Pastora, como que foi o Thomas? Quantos anos tinha? Conta pra gente como que foi esse momento que mudou e de fato impactou a vida de vocês. Tá. Eu vou até abrir um pouco antes, certo. Porque em 2015, eu sempre quis muito ser mãe, né? Antes de casar, eu sou professora também, e eu queria ter acho que umas 6 crianças. Casei, virei professora, falei, vamos diminuir esse número aí. E aí, a gente casou em 2013, em 2015 eu engravidei, e a primeira vez, em 2 meses eu perdi. Então, foi a minha primeira perca, assim, foi terrível. É uma das dores que
pouco a igreja se fala sobre aborto, né? Eu também abortei, meu primo também tive um aborto. E eu descobri que é muito comum na época, porque até então eu não sabia. Mas 75% das mulheres perdem o primeiro filho. Mas para mim foi terrível. Foi assim, quando eu literalmente fiquei dias no quarto trancada, não queria, porque eu tentei, ele faleceu, o bebê faleceu, eu tentei expelir de forma normal. Então fui para casa para tentar, né? Mas não deu certo, acabei voltando pro hospital depois e fazendo o aborto. Mas a sensação é horrível. Então eu tinha muito medo de engravidar de novo. E em 2017 o Tom nasceu. Só que era engraçado que eu tinha uma sensação que ele não viveria muito tempo. Na gestação, eu sentia que ele não viveria muito tempo. E quando ele nasceu, eu olhava para ele, eu não conseguia projetar ele adulto. Era muito estranho. Nossa! É muito estranho. Teve um dia que ele tinha mais ou menos um ano e meio, ele bateu com uma régua no rack de casa. E conforme ele foi batendo, pra mim parecia... É muito estranho isso. Conforme ele ia batendo, ficou marcas no rack. E o meu marido foi, para, fala. Eu falei, não, vai ser marcas da saudade. Do nada eu soltei isso, mas imaginando qualquer outra coisa. Mas no meu coração eu sentia que ele não viveria muito tempo. E aí, quando ele tinha 3 anos, 2020, nós fizemos um aniversário pra ele. Chamamos mesmo poucos amigos, né? Que foi o ano que ele começou a ir pra escola. Chamamos poucos amigos, alguns amiguinhos da escola. E lá teve uma situação que foi muito complicada. Porque ele ganhou um presente sem pé, sem cabeça e não tinha nome de ninguém. Parecia um voodoo. Uau! Meu Deus! É louco. E a gente vê que o mundo real é muito natural. É mais real que a gente, né? E na época eu não mostrei pra ele. Eu lembro que ele foi dormir, eu comecei a abrir os presentes e era o único presente que não tinha nome. Eu fui conferindo a lista pra tentar achar que era um boneco, tipo um ventríloco, na verdade, né? Uhum. Muito estranho. E aí o meu marido viu. Ele falou, não gostei. Eu falei, também não gostei. Quando a gente falou isso, o Tom começou a gritar, e dormindo. Gritar, a gente tentou acalmar, as perninhas ficavam esticadas. Enfim, aí a gente começou a orar, tentar, né, fazer alguma coisa, nada acontecia. Aí meu marido falou assim, eu vou jogar lá fora, eu vou jogar lá no lixo. Eu falei, não, eu vou levar pra escola, né, porque a gente não gostou, mas alguém deve gostar. Ele falou, se não serve pra gente aqui em casa, também não serve pra ninguém lá fora. Eu falei, concordo. E ele jogou, e a gente fez uma oração bem específica, e depois ele dormiu normalmente. Ele não viu o brinquedo em nenhum momento, mas quando saiu de casa ele conseguiu só acalmar e dormiu a noite toda. Depois disso, entrou o lockdown, né, no Brasil. Foi logo umas 2 semanas depois. E aí nós ficamos em casa. Para muitos a pandemia foi terrível. Muitas percas, muito luto, né, e desespero. E para nós lá de casa não, foi um momento de tanta conectividade, sabe? Foi muito prazeroso, por mais que foi uma situação difícil, lá na igreja mesmo a gente não parou. Eu, por ser na época a pastora mais nova, fiquei responsável de fazer os cultos online. Então eu ia toda vez, né, com uma turminha, nós fazíamos os cultos online. Então a partir dali eu comecei teoricamente a levar a igreja nos ombros, literalmente. Em agosto, meu marido quis ir visitar o pai dele. Era perto do Dia dos Pais. Então nós fomos, eles moram no litoral. E lá ele teve a primeira febre. Eu achei que, como teve a mudança de tempo, foi garganta, né? Qualquer coisa. Não dei medicação, enfim, voltamos. E isso foi num sábado. Numa terça-feira, depois da janta, eu tava lavando a louça e meu marido falou assim, Thaís, vem ver o que tem aqui. Ele tá com um calombo no pescoço. Falei, nossa, que estranho. Pensei já, né, na cachumba. Falei, não, eu quero ser vó. Eu acho que ser vó é a melhor coisa do mundo. Eu quero ser vó, vamos no hospital. E nós levamos ele no hospital mesmo com medo, porque tava numa pandemia ainda. Nós levamos, a moça falou, é cachumba com certeza, mas volta amanhã para fazer alguns outros exames. Falei, tudo bem. Nós dormimos bem aquela noite toda. E voltamos no outro dia, fizemos os exames. Aí pediram para refazer, porque já vieram situações diferentes. E já internou na UTI.
Aí a gente, Uau. o que tá acontecendo, né? Não vai tirar sangue do meu filho de novo, tal. Ficamos 5 dias internados na UTI, sem saber o que ele tinha. Aí desceu o Gouveia penteado sobre mim, eu briguei lá no hospital, e até que eles falaram assim, ó, a gente sabe que o seu filho não tem. Ele não tem isso, não tem isso, não tem isso, pode ser leucemia. Aí eu falei, leucemia? E eu caí pra trás, assim, sabe, assustada. Mas não é uma certeza. Enfim, a gente conseguiu um outro hospital, né, mais capacitado, que é aqui perto. E no mesmo dia saiu leucemia, 97% de células cancerígenas no corpo dele. Uau. E aí foi muito assustador, porque ele foi bem no final de agosto. E aí ele começou a fazer o tratamento dia 1º de setembro. E depois disso, a médica viu que a gente orava bastante, né? Ficamos numa ala especial, porque tava com Covid junto, ele não podia pegar, porque não tinha imunidade. Fizemos, né, a quimioterapia. Ela falou, eu vi que você gosta de orar, então ora para vir 3% que já vai ser um milagre. Eu falei, tu não conhece meu Deus, você vai ver. Depois daquele dia que ela falou isso, assim, a gente se sentiu muito acolhido, tanto pela igreja local, nacional e internacional. Teve muita gente que ligou pra gente, amigos, né, que moram fora. E começaram uma intercessão, uma corrente de oração pelo meu filho, que eu sou muito grata. E aí veio o exame, veio 0,60, eu até marco porque é 0,36% de célula. Ela falou, nossa, que fé que você tem, menina. Eu falei, você vai ver, vai dar tudo certo. E aí no dia 19 a gente foi pra casa. Só que indo pra casa, eu senti que ia ser a última noite. Aí ele falou assim, mamãe, meu quarto, minha sala, mas eu vou dormir com você. Eu falei, não, você não vai dormir comigo. E aí eu dei banho nele, chorando como se fosse já a última vez. E aí a gente deitou no sofá, ele começou a ter febre, a gente teve que voltar pro hospital. Nisso, não sei o que aconteceu. Até hoje a gente é assustado com isso. Teve uma bactéria que ele pegou, não sabe se no hospital, aonde foi, e ele não tinha imunidade. E aí ele começou a defecar, ele começou a ficar mole, e aí já foi entubado, foi tudo muito rápido. E no dia 22 ele morreu, em 3 dias. De um mar que a médica falou, a gente está no mar mais calmo que existe. E esse mar virou uma tempestade e ele faleceu. É terrível pensar sobre isso, porque era um filho que eu coloquei o nome de Tomás, pelo que eu já tinha expectativa, que significa divinamente preservado. Então eu sabia que ele estava sendo guardado por Deus. Então, mas ao mesmo tempo que eu queria acreditar que Deus estava guardando, eu sabia que Deus tinha um plano e eu não queria aceitá-lo. Entende? E como foi esse processo de não aceitar o plano ali? Orou, falou, você não conhece o meu Deus, mas a resposta desse Deus foi não. Foi o não. O não de Deus dói, mas ensina. E assim, foi um processo, ao mesmo tempo muito difícil, foi aconchegante, sabe? Foi amoroso. Tem uma música que eu gosto muito de falar, que o Senhor terá meu coração de um jeito ou de outro, né? Na alegria ou na tristeza, Ele vai ter meu coração. E aí, Deus foi tratando. Então, meu filho era uma criança de muita fé. 3 anos, mas ele era de muita fé. A gente descia no prédio, lá embaixo, ele falava para os amigos, oi, tudo bem? Eu sou o Tomás. Vamos brincar? Aí o pessoal falou, vamos, de quê? Ele falou, de Faraó. De Moisés. Teve uma vez que ele falou assim, isso aqui é meu cajado, eu vou jogar, você vai ver o que vai acontecer. Para um menino de 2 anos. Aí ele jogou, eu falei, o que virou, filho? Ele falou, uma minhoca. Então ele abriu o mar, sabe? Ele gostava desses negócios. Então, meu filho era especial, assim, de Deus. Então eu acho que eu fui entendendo quanto que Deus amava. E o propósito do Tomás, eu acredito muito que Deus fez. Porque quando ele precisou de transfusão de sangue, estava zerado. Aí a gente começou a pedir.
E a igreja se comoveu. Acho que criança também marca muito, né? E o exército veio doar sangue pro meu filho. E eu lembro que nós enchemos 3 hemocentros de sangue na época. Então, assim, foi muito especial. E muita gente falava assim, eu acredito no milagre, eu acredito. E é o que eu falo, não faltou ausência de milagres, mas foi restauração de muita fé, de muitas pessoas, sabe? Porque se apegaram de novo a Deus, né? E aí, o meu filho cumpriu. Acho que porque ele tinha que cumprir. E mesmo com a dor, eu entendi que Deus tem o melhor nas melhores situações em todo o tempo. E esse processo pós-falecimento do Tomás, qual que é, assim, como você enxerga o viver o luto? Porque algumas pessoas, por causa da fé, elas querem suprimir, né, a questão da dor. Então, não se permitem sentir dor como se a dor fosse um sinônimo de fraqueza, né? Não é. Dói muito enterrar um filho. Eu acho que muita gente fala assim, é a pior dor. Mas toda dor eu acho que ela é válida, sabe? Porque a minha dor pode não ser a sua e para você às vezes pode ser uma bobeira. Não na questão de filho, mas em outros tipos de dor, né? Mas toda dor é muito válida. Então eu me permiti viver o meu luto, né? Meu pai também se permitiu, muitas pessoas. E eu entendo que os filhos são herança do Senhor. E é o que Ele dá. O meu filho, eu preferi que... É engraçado falar isso. Eu preferi que ele fosse promovido, porque eu tenho certeza que meu filho não morreu e acabou a história dele, sabe? Acho que ainda continua. E a alegria que eu tenho é que ele tá salvo. Eu sei que a morte pra gente é muito ruim, mas a minha visão de morte é só uma passagem, né? Ele só foi promovido. E ver como ele estava naqueles 3 dias definhando, vegetando numa cama. Eu lembro que naquela noite eu estava deitada porque a gente usou muitos, graças a Deus pelo convênio do Senhor, né, aleluia, a gente teve muito respaldo médico. E eu não conseguia dormir dentro do quarto, então eu dormia do lado de fora. E eu acordei, eu vi uma situação estranha, as enfermeiras cansadas, porque fez reanimação, tudo. E eu fui pra lá, eu coloquei a mãozinha nele e falei, filho, mamãe te libera. É dolorido, mas eu te libero. Pode ir pro Papai do Céu, que eu prefiro você curado, puro, do que ficar definhando neste mundo. Então a mamãe te libera. E depois ele foi, sabe? Ele teve morte cerebral. Então dói muito perder um filho, mas a gente tem que entender que os filhos não são nossos. Os filhos são a herança do Senhor que Ele dá. Então quando a gente entende que é só um presente que Deus nos dá e a nossa obrigação é cuidar deles para que eles conheçam o Senhor. O meu filho conheceu o Senhor na intimidade. Com 3 anos, ele foi muito mais crente do que eu nos meus 30 e poucos anos já que eu tinha, sabe? Então, dói, mas o Senhor, Ele vem com o afago dele, sabe? E se permitir viver esse luto é muito importante. E nesse período de luto, você passou por um momento de crise espiritual nesse período? Eu não digo que foi uma crise espiritual, mas as negações que a gente faz, né? As perguntas. Fase do luto, na verdade, sim, né? Sim, recentemente, por exemplo, a minha prima de 38 anos faleceu, infartou. E aí a minha tia pegou minha mão e falou, você conhece essa dor? Eu falei, conheço, tia. Ela falou, vai passar? Eu falei, vai se você permitir. Já teve gente do meu lado que falou assim, não vai passar. Eu falei, vai, se você permitir, vai. Quando você deixar a tristeza, a mágoa, lembrar que isso tudo é terreno, sabe? A alma dos nossos filhos são espirituais. Então, onde ele tá bem, onde ela tá bem, onde ela está, ela pode estar bem. É melhor morrer salvo do que condenado. Que aí você sabe pra onde tá, então você não fica angustiada, sabe? E essa sempre foi a minha visão, assim, eu nunca tive problema com a morte. Morte pra mim nunca foi uma dor muito profunda, porque eu sempre entendi isso. De amigos meus que faleceram, eu tinha uma amiga muito amável, que eu tinha certeza que ela ia ser curada e não foi. Então a gente tem que ter essa certeza que
A fé nos molda, sabe? A entender que todos os caminhos levam ao Senhor. E que Ele, de um jeito ou de outro, Ele faz a vontade dEle. Tem até um salmo que foi muito verdadeiro no meu processo de luto, que ele fala assim, Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os temores. E o meu olhar... E os que olham para ele se irradiam de alegria, e o seu rosto jamais mostra decepção. Provai e veja que o Senhor é bom. Como é feliz aqueles que nele refugiam. O justo clama, o Senhor responde e os livra de todas as tribulações. Então esse salmo foi, teoricamente, o que eu mais li na época, assim, sabe? Porque eu sabia que os planos de Deus, eles são eternos, e a melhor situação é lembrar que é tudo por Ele, para a glória dEle. Na época, eu paralisei, assim. Não briguei com Deus, mas a gente tem que entender que o luto tem fases. Uhum. Né? Então, a gente tem que viver cada fase dela. A negação, a revolta, a raiva, as perguntas. Eu acho que Deus nem leva em consideração nesse momento, sabe? Ele só fala, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Até que vai ficar só a saudade. E aí eu e hoje meu marido, a gente conversa sobre o Tom como se ele estivesse presente. Lembra quando o Tom fazia isso? Nossa, e a risada dele? Claro que existe a saudade, que às vezes dói em datas especiais, né? Mas eu tenho certeza que já a gente se encontra. Uhum. Então tá tudo certo, Deus sabe o que faz. Recentemente meu esposo estava lendo o livro de Jó, né? E a gente tem costume, eu venho dirigindo para ele lendo, né? A gente troca. Porque trânsito de São Paulo dá para fazer muita coisa no trânsito, né? Aí ele estava lendo o livro de Jó, e ele lendo e compartilhando algumas coisas. Eu falei assim: o livro de Jó é um livro sobre luto. Porque é o luto da perda familiar, de tudo, né? Da saúde, de uma grande perda financeira. Então, é a morte de grandes expectativas e sonhos e projetos, né? E a gente vê essas fases em Jó, porque Jó ele ficou depressivo, Jó ficou revoltado, Jó teve a fase da negação. Uhum. E até o momento que eu acho que chega onde você falou, onde ele se permitiu, ser cuidado pelo Senhor, né? E aí o Senhor veio e ensinou coisas para Jó, que ele falou: eu falei coisas que Deus não trouxe respostas, por que fez, porque Deus só se revelou para Jó a ponto dele falar: eu falei coisas que eu não entendia, o Senhor é Deus e aí isso me basta. Exatamente. Eu falo que o luto não é uma tristeza, por mais que seja, ele é um renovo. E é muito louco. Antes do Tom, eu era uma pessoa. Depois do Tom, eu sou completamente diferente em todos os aspectos. Eu me sinto mais viva. Uau! Entendeu? Eu tive um renovo de Deus de um jeito em todas as fases, em tudo. Eu aprendi que a minha alegria não estava no meu filho. Eu aprendi que a minha alegria não está no meu marido, na minha igreja, na minha família. A minha alegria é o Senhor. Então, Ele me basta. Eu lembro que no dia que nós fomos enterrar meu filho, foi dia 22 de setembro, primavera, que tudo renasce, né? E eu falei: nossa, eu tô plantando hoje em vez de colher. Mas eu sabia que um dia eu iria colher uma alegria nova, sabe? Uma vida nova. E naquele dia, eu ouvi Deus me falando assim: calma, Thaís. É só mais um tempo. Eu te entendo. Eu ouvi Deus falando: eu te entendo, eu também perdi um filho. Uau, que lindo. Só que tem a parte que não é linda. Só que você vai ver seu filho. E muitos filhos que eu tenho não verei novamente. Eu tive vontade de abraçar Deus. No meu luto eu tive vontade de abraçar Deus. Porque eu falei: Deus, o Senhor ama tanto cada um de nós, e nós somos tão negligentes, tão desumanos contigo, né? Não, a gente coloca o nosso eu, a nossa vontade, o nosso luto, tudo na frente de Deus. E Deus falou para mim: eu conheço sua dor, eu tô com você, mas eu também perdi e eu não vou reencontrá-lo, muitos que eu fiz. E aí eu acho que virou a minha missão.
sabe? De falar de Jesus nesse momento. Eu sou perita. Alguém fala... E eu tinha pânico de velório antes. Hoje alguém morreu, eu falei, pode deixar que eu vou. Eu resolvo. Eu conheço essa dor, sabe? E Deus está restaurando cada dia mais o coração, a minha alegria. Eu antes não me achava feliz. Eu era disfarçada, camuflada. Hoje eu sou feliz. Uhum. Porque dependia das coisas para ser de situações, né? Sim. Uau. Mas nesse interim, né, chega uma nova vida, né? Sim. Como que foi a gravidez após a perda? Porque você nos disse aqui, né, que você já ficou com medo quando engravidou do Tomás. Então agora você tem uma gravidez depois de 2 perdas. Como que foi isso, Thaís? Eu falei, Senhor, eu vou cuidar de mim, porque eu sou templo do Espírito Santo. Na época, eu fiz um processo, emagreci 25 quilos. Eu tava maravilhosa. Não que ficar magrinho eu acho maravilhosa, mas eu tava bem de saúde, sabe? Hoje eu também tô, só tô um pouquinho mais cheia, mas ainda tô bem de saúde. E aí, eu falei, beleza, tá ótimo. Assim, eu e meu marido, a gente tá feliz, a gente tem a igreja que nos apoia. Assumimos a igreja logo depois também, que foi o PAN, né? E vamos. Aí engravidei. Eu falei, eu não acredito que eu vou perder o meu corpo. Brincadeira. Brincadeira essa parte. Eu lembro que foi final do ano que eu descobri. E eu falei, e agora? E nós falei assim, vamos viajar, não quero contar pra ninguém. E nós fomos pro Nordeste. E lá eu tive um sangramento. Aí eu falei, Senhor, eu olhei pro céu e falei, eu aguento uma, eu aguento 2, 3 já é demais. Não, foi você que me... Eu lembro que assim, foi você que me deu, então você se vira em resolver essa situação aqui. E a gente foi para um hospital lá, e a moça falou, você tá grávida, tá todos, vamos fazer a ultrassom. E aí eu me lembrei que quando eu fiz do primeiro filho, não teve batimento. Eu falei, eu tô com medo de fazer. E eu pegar, aí ela falou, não, pode entrar. Eu falei, não, só entro se for com meu marido. Ela falou, não, pode entrar. E ela viu que eu tava muito nervosa. E na hora que eu ouvi aquele coração, aquela paz, aquela certeza que Deus dá, sabe? Eu falei, obrigada, Jesus. Aí ela pegou na minha mão, nem sei o nome dessa médica, mas não me lembro se era evangélica, se não era. Ela falou assim, é um filho de cada vez. Espera. Deus tem um novo plano para essa criança. Eu falei, é verdade. Então, se o filho é herança do Senhor, qualquer situação, uma cólica, uma dorzinha que eu tinha, eu olhava pro céu e falava assim, ó, é teu. Você se vira pra resolver, você que mandou. E você prometeu que ia mandar. Então, eu tenho certeza que ele tem promessas pra viver. E aí, veio o Isaac. Ah, mas antes do Isaac, deixa eu contar um negócio. Conte! Que é muito importante, que poucos... Eu não falo muito sobre isso, porque é meio diferente. Vamos ter que voltar alguns anos, tá? Quando Tom faleceu, eu vi ele andando num campo, né? Eu não sonho com ele, eu tenho visões. Andando num campo e tava feliz. Nisso tocou meu telefone, uma pastora, uma amiga, conversou, tal. Ela falou, eu preciso conversar com você. Eu falei, pode falar. Ela, quantos anos o seu filho tinha? Eu falei, 3 anos. Ela falou, não é normal perder a criança tão nova. Teve quadros na sua família sobre perca? Porque isso pode ser maldição hereditária. Eu falei, não, a gente é crente. A gente não, família pastoral, não, nada disso. Ela falou, pesquisa. Por favor, pesquisa. Eu fui pesquisar. E para minha surpresa, era a 4ª geração que perdia o primeiro filho. Uau! Minha mãe perdeu, minha avó perdeu, minha bisavó, até onde eu consegui ir, teve a primeira. Eu falei, mas ele não é o primeiro. Minhas primas têm. Meus irmãos ainda não tinham filhos, mas todo mundo já tem filho. Por que então? Aí sim, por que comigo? Né? Aí ela falou assim, porque Deus viu que você tem como quebrar, desfazer isso. Aí eu fui pesquisando, não só do meu lado, do lado também do meu pai, da minha mãe, do meu marido. E a gente foi achando muita legalidade. Né? Muita legalidade de vícios, de divórcios,
relacionamento com outras religiões. E aí a gente foi quebrando, conforme a gente foi entendendo, né? E aí ela falou, faz um voto com o Senhor. Depois que ela foi me ensinando, né? Ela falou, faz um voto com o Senhor. Eu falei, vou fazer. Eu falei, Senhor, se de fato isso aconteceu, se quebrou, se acabou todo o BO, eu peço que o Senhor mande uma menina. Porque menina fica na família, né? Geralmente, quando é filho, fica aqui. Homem vai pra lá, Exato. né? Falei, quero uma menina. Mas não que seja pra mim, porque eu amei ser mãe de homem. Mas eu quero uma menina. Não sei o que o Senhor vai fazer. Manda uma menina. Deu uns 2 meses, a Laís, o Rafael me ligaram. Você tá ocupada? E eu tava fazendo um aconselhamento de um casal que tava quase se separando. Eu tava desistindo. Eu falei, Rafa, eu não posso atender. Ele falou, não, atende, pelo amor de Deus. Atendi. Eles falaram que estavam grávidos. Só que eu também tava. Só que eu não sabia, né? E não, eu falei, meu Deus, como assim, né? Aí eu comecei a chorar e eu não sabia, porque o Rafael não contava, nem ela lá, eles não podiam ter filhos. Uau! Dos dois lados tinha uma dificuldade. Do Marcelo também tem uma dificuldade de medo, aí já é medo, né? E não podiam ter. E aí engravidaram. Uau! Aí eu, como assim vocês estão grávidos? Não conta. Falei, como não conta? Como é que eu vou falar? Saí com a cara toda de choro lá pra aconselhar. Aí a moça que tava aconselhando, pastor, eu ouvi. Falei, pois agora que tu ouviu, você não vai se separar mesmo, porque eu não quero essa legalidade da sua família. E comecei, e até hoje eles estão juntos, pra honra e glória do Senhor. E aí, eu não falei que eu tava grávida. Falei, e aí? Eles iam ser gêmeos, teoricamente. Mas quem veio primeiro? A Lara. A Lara veio para mostrar que Deus cumpre o que promete, né? Então, a Lara é a nossa restauração familiar, sabe? Que Deus desfez todo o mal. Glória a Deus. Então, eu amo aquela menina, porque eu olho para ela e vejo Deus purinho, sabe? Cuidando do nosso lar. Uau, que coisa mais linda. Aí nasceu o Isaac. Aí veio o Isaac um mês depois, porque a Lara adiantou, viu? Quero deixar isso claro, a Lara adiantou. Mas aí veio o Isaac, que mudou, que significa sorriso. Eu nem quis saber mais o que era, quando eu soube que a Lara era uma menina, né? Falei, agora o que vinha lucro. E eu só descobri o Isaac no parto, não quis saber antes. E foi uma restauração, e pra mim eles são muito parecidos, né? Só que o Tom, ele era um anjo mesmo. O Isaac já tem um foguinho aqui de pentecostal, entendeu? Entendi. Já tem aqui um negócio que vai salvar muitas pessoas, entendeu? Vai restaurar muitas vidas. Amém. E aí virou dupla honra, né? Dupla alegria. Literalmente. Né? Uau, glória a Deus. E então, depois que aconteceu, depois desse primeiro susto, aí você decidiu jogar os cuidados tudo pro Senhor. É teu. É teu. Foi para ele, tudo é dele, pra glória dele. E como eu tinha uma certeza que tinha uma promessa de restauração, depois desse dia, parece que Deus colocou um bálsamo, assim, sabe? Uma folhinha de amor no meu coração. E passou, eu não tive mais medo. Tanto que a gestação foi muito tranquila. O parto também tranquilo. Hoje é muito tranquilo, tudo é muito tranquilo, assim. Eu vejo que Deus está cuidando do Isaac, da Lara, da nossa família de modo geral. Deus realmente mexeu toda a estrutura, né? Ele renovou mesmo, até para uma nova fase depois, porque veio o diagnóstico do Tiago, né? Não adianta falar que as coisas são tranquilas na vida. Se a vida do cristão tá calma, aí porque tá errada, entendeu? Tá errado. Pois eu tava grávida do Isaac. Tranquilo, nós estávamos num restaurante com os amigos que vieram pregar na igreja. O Tiago teve um formigamento na mão. Ele não conseguiu cortar, fazer as coisas. A gente achou que era coração. Levamos ele pro hospital, ele ficou internado. Não dava nada. Aí voltou para casa, teve outro. Eu falei, amor, vamos ver um neurologista, talvez, porque tudo tá ligado na cabeça, né? Aí ele falou, vamos, tal. A gente fez os exames, estava com tumor na cabeça, do lado direito, que afeta o esquerdo. E aí a gente descobriu que o tumor era grande. Ele fez a primeira cirurgia, foi
bem tranquila, porque era de emergência. E ele teve que fazer a segunda pelo fato de tirar o que ficou. E ele fez acordado essa cirurgia. Porque conforme eles iam tocando no tumor, eles falavam: Thiago, mexe essa situação, fala alguma coisa. Se eles mexessem, ele conseguia tirar. E eles conseguiram, na época, tirar tudo. Só que a parte motora do meu marido, lado esquerdo, ele é comprometido ainda, né? Deus pode fazer um milagre, mas ele hoje é um PCD. E eu até brinco, falei: ó, Deus é tão bom que ele mexeu aonde você era mais crânio, porque ele é muito inteligente, então ele voltou a ser normal, assim, que nem a gente, sabe? E aí, eu lembro que na segunda cirurgia eu já tinha o Tom, e eu amamentava, levava a bolsa de amamentação para ficar no hospital com ele, voltava. Foi complicado. Para mim, eu acho que eu vivo em outro mundo mesmo. Tava tudo bem, sabe? Deus tá cuidando. Não, é uma resposta de Deus, porque algumas situações é difícil para um homem entender. Mulher, eu acho que ela é mais sensível, né? Homem, meu marido, por exemplo, não conseguia enxergar algumas coisas do mundo tão profundo. E um dia eu falei: Senhor, pega ele, então, já que eu tô falando, ele não tá ouvindo, então pega o Senhor. Então, até isso eu acho que Deus fez, sabe? E meu marido ficou muito dependente da gente depois da segunda cirurgia. Para alguém que era autossuficiente demais. Ele se virava com tudo, ele sempre foi essa pessoa por si mesmo, sabe? Então, depender... Porque ele usou fralda, ele ficou numa cadeira de rodas, a gente tinha que ajudar ele a comer. Então, tudo de novo foi difícil. Para ele fala que o mundo dele desabou. De novo. Ficou sem chão. Mas ele tinha certeza, porque ele via que... Eu tava muito calma. Ele ficou muito nervoso na época e tal. Falei: calma, Deus tá cuidando. Hoje... Em 5 meses, o meu marido já estava andando depois da cirurgia. E a gente conhece pessoas que fizeram a mesma cirurgia que ainda estão numa cama, né? Porque pegou alguma parte errada ali. Então, meu marido hoje está bem, ele entendeu que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E recentemente ele fez os testes e não tem mais nada. Glória a Deus. Tá curado. Glória a Deus. Tá curado. Tinha, assim, o luto do Tomás mexeu profundamente com você, mas você enxerga como isso sendo uma forma necessária para que completasse a obra nele, assim. Sim, eu entendi mais rápido. O meu marido foi entender o luto, acho que o ano passado. Sério? Depois de tudo que ele passou. Deus foi revelando algumas coisas que ele perguntava, só que ele não me falava, né? Entendi. Ele foi guardando para ele. Então Deus foi respondendo as dúvidas dele no tempo dele, sabe? Então hoje ele aceita, hoje ele fala bem, ele não fica mais preso, sabe, emocionalmente. Ele é melancólico, então ele é mais sensível do que eu. Mas hoje ele entende o propósito de Deus também e aceitou. E tá sendo um bom pai pro Isaac também, brinca com ele, tá indo certo. Alguns casais, eles... tem-se notícia, né, que alguns casais se distanciam nessa fase de luto, né, que não se reencontram, e existem casos de divórcios nesse período, quando perde um filho, né? A gente cogitou. Thaís. Sim. Porque quando o Tom ficou doente, eu lembro que no hospital eu falei assim: tu ora pra esse homem. A gente não tava bem naquela época. Entendi. Você ora, porque se essa criança morrer, acabou a gente. E aí ele foi se transformando na pessoa que eu ansiava que ele fosse, e eu também na pessoa que ele esperava. E a gente foi se unindo, em vez de distanciar, a gente foi se unindo mais, porque a gente tropeça em pequenas pedras, né? Nas grandes a gente consegue desviar. E eu acredito nisso. Os pequenos problemas é que nos afastam, os grandes nos unem. Então a gente foi se conectando de novo. Na época eu precisei ser mais forte pelo temperamento dele ser mais melancólico. Mas não me faltou suprimento emocional da parte dele, sabe? Então a gente foi seguindo bem. Depois passou, tanto que a gente tem um filho lindo agora, né? Então a gente tá bem, assim.
as situações, as dúvidas vêm, mas a gente não pode deixar com que elas nos guiem. A gente tem que ter certeza na nossa fé. A fé é uma certeza. Então, se Deus uniu um propósito, se Deus conta, depois disso que a gente descobriu, eu falo que divórcio, separação, não pode ser porque a gente quebrou. Então, se a gente faz a mesma coisa que aconteceu, o que vai vir? Vai vir coisas ruins de novo, né? É o que fala lá, a casa vazia, volta o inimigo com mais 7. Eu não quero isso pra mim, nem pra vida do Isaac, nem da Lara, nem dos meus pais, nem pra ninguém mais, sabe? É uma nova vida, uma nova restituição. Então, a gente se entende bem hoje, assim. Cada um com as suas limitações, Sim. né? Porque somos pessoas totalmente diferentes. Uma vez eu perguntei pra minha psicóloga, por que eu casei com o Thiago? Ela falou, porque você encontrou nele o que falta em você. Eu falei, eita, é verdade. Então não posso separar mesmo, senão eu vou ter falta. Eu vou sentir falta. Então, como é importante, né, a gente enxergar as dificuldades da vida como uma forma de nos manter unidos, né? Sim. Talvez você acredita que essa questão dos divórcios no período do luto, você acha que talvez possa ser lançar sobre outro a culpa, reivindicar? Você acredita que são essas as tentações? Sim, sim. Até porque uma das fases é a negação. E achar um culpado, também tem essa. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu lembro que, como ele voltou pra casa, eu fiz um macarrãozinho. Eu falei, será que o macarrão estava contaminado? Você fica meio, né? E não, a gente tem que não colocar expectativa no outro pra nada da vida. Toda vez que a gente gera expectativa no outro, a gente se frustra. Então, eu tenho que entender que o Thiago e eu fomos bons pais. Fizemos o melhor. Eu falo isso pra ele, eu não me arrependo, porque eu parei os 2 anos pra cuidar dele, foram os melhores momentos da minha vida. A pandemia veio, nos uniu ainda mais, então eu fui excelente no que eu pude fazer. Claro que a gente tem os nossos erros, né, porque eu não sabia ser mãe, então algumas vezes a gente erra, algumas vezes só. Mas a gente não pode deixar com que o outro frustre os nossos sonhos. Marido e mulher, eles têm o mesmo propósito. Por isso que Deus uniu. Tem o mesmo propósito com uma finalidade. Se Deus nos chamou para restituir família, se Deus nos chamou para restituir a nossa família, o nosso casamento, a gente vai fazer isso do melhor jeito. Querendo ou não. De um jeito ou de outro. Na alegria. E a gente não promete isso no altar? Sim. É que o povo esquece, né, dos votos que fez. E eu não fiz os meus votos esperando o Thiago. Eu fiz os meus votos para Deus, né? Sim. Então, eu prometi para Deus que eu ia honrar. Que você faria aquilo. Eu prometi para Deus que era na alegria e na tristeza. Então, se eu não cumpro com Deus, eu não sigo mais o evangelho. Foi uma bela perspectiva, Thaís, porque a gente se esquece que ali os votos a gente está fazendo diante do Senhor mesmo, né? E tudo que você promete para Deus, você tem que cumprir. Porque o Senhor fala, não faça bolo de tolo. O que você prometeu, o que você fala para Deus, Ele leva pro coração. Ele leva. Eu brinco também, eu falo, Deus tem um caderninho, você acha que Ele não está anotando? Ele está. E depois de tudo isso, então vem a restauração da vida e vem a restauração ministerial. A Thaís, pastora de fato, começou depois desse turbilhão? Na pandemia, um pouco mais ou menos, né? Mas eu lembro que eu assumi a igreja em 2022. 22? Acho que foi 21 ou 22. E era muito recente. Aí eu falei, vocês não tem outra pessoa? Não, gente. Só que por muitas e muitas vezes eu falei pra Deus, Deus, manda uma pessoa. Porque a vida do pastor, ele é muito sozinha, né? A vida, eu vejo porque a minha família é pastoral. Por mais que a gente trate todo mundo bem, com amizade, nem todo mundo tá nos momentos mais difíceis. E a minha mãe precisava de apoio, meu pai precisava de apoio. Meu pai até fala, foi o primeiro dia que eu consegui, que eu fiz questão de faltar no culto, foi na morte.
do Tom. Então, Deus foi tratando, né? E eu falei, ó, a igreja ficou muito abalada. Eles olhavam pra mim, tipo, querendo resposta, mas eu não tinha as respostas e eu não queria. Na verdade, eu acho que eu nem queria as respostas, porque as respostas também não trazem o filho de volta, né? E aí, assume. Eu falei, assume, assim? E eu amo a minha igreja. A gente fundou lá, né? Então, primeiro foi meu pai, depois foi a minha mãe que pegou, que foi pastora, e aí sobrou pra mim. Mas eu amo tanto cuidar daquelas pessoas, sabe? Eu acho que ainda nem todos me veem muito como a pastora. Ainda me vejam muito como Thaís. E eu sei que isso é com o tempo, sabe? Que vai acontecer. Mas a gente traz muito pra si. Então é a minha família, então eu gosto de cuidar. Hoje eu vou, visito quem tá com uma dificuldade ou não. Quando a pessoa permite, óbvio, né? Ser cuidada, eu falo, eis-me aqui. Então, pra mim foi fácil cuidar da minha igreja. Porque já era nossa, né? Então já eram os meus irmãos em Cristo Jesus. E aí Deus foi, né, mudando tanta coisa. E aí a gente assumiu também a parte de casais da região. Falei, pai, você é muito doido de chamar a gente pra isso. E aí estamos vivendo o nosso ministério. Eu fico muito feliz porque faltava o meu marido e o Marcelo para ser pastores, né? E na última convenção eles foram, né? A gente ensinou fizeram o ITQ com a gente. Foi muito, muito feliz, porque parecia um selo, sabe? Agora todo mundo é uma família sacerdotal. Glória a Deus. Agora foi de verdade, tá tudo limpinho, purificado. Então, não é um peso, o ministerial não é um peso pra gente. Porque a gente trata com leveza também, sabe? Mas não é fácil, mas vale a pena colocar a mão no arado, vale a pena colocar Deus à frente das coisas. E se Deus chamou um menininho, Samuel, que nem tinha expectativa para se tornar uma grande bênção, chamou Davi, que estava num pasto, ele chama cada um de nós também para um novo recomeço. Amém. E eu acredito assim, para mim, e eu acho que para você também, eu vou levar essa palavra que você compartilhou hoje, que Deus falou com você, mas eu acho que fica essa responsabilidade, né? De Deus com filhos que não verão mais. Então, eu preciso cooperar para que ele veja a maior parte dos filhos dele e possa desfrutar deles, né, por toda a eternidade. No velório do Tom, depois dessa fala, né, eu tava tomando banho, Deus falou assim, ó, você vai conversar com uma menina que vai no velório, o nome dela é tal, eu conhecia, você vai falar que eu sinto saudade dela, pra ela voltar. Eu falei, é o meu momento, eu tô enterrando meu filho. Falei, não vou fazer isso, o Senhor, não faz isso comigo, Jesus. E aí, cheguei no velório, ela tava lá. Eu tentava fugir, eu não queria fazer. Aí teve uma hora que eu falei, ai, tá bom, vamos lá. Chamei a mãe, chamei ela, falei, vem aqui. Deus me mandou falar que Ele tá te dando chances, que Ele sente saudade de você, que você é uma filha amada do Senhor. Mas, ai, Thaís, a igreja é falha, a igreja tem pessoas, a igreja tem essas circunstâncias, mas a igreja também é você. Você tem que se fazer presente. Ah, mas não é justo, olha isso, se perdeu seu filho. Aí eu falei, se foi pra tua salvação, vai valer a pena. Aí ela começou a chorar, ela não coloca essa responsabilidade em mim. Eu falei, o meu filho faleceu com um propósito. Você tá falecendo, indo pro inferno, porque você tá desviando dos propósitos que o Senhor colocou na sua vida. Volta pra casa, volta pro Senhor. E ela teve depois um parto muito complicado, ela quase morreu. Então aos poucos ela tá voltando, sabe? O Senhor, ela sabe da palavra. Então o que Deus manda falar, a gente obedece. E é bom ver os filhos voltando para casa, né? Uhum. Os soldados têm que um cuidar do outro. Nós somos o mesmo time, não é contra. Então a gente tem que alinhar, porque o papai tá voltando. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Foi muito bom ouvir. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas. Esse testemunho, eu acredito que nós
colocamos as doses necessárias para quem está nos acompanhando. E eu gostaria que você finalizasse deixando uma palavra de esperança para quem está sofrendo e quem está nos acompanhando. Saiba que Jesus, ele conhece a sua dor. Ele mandou uma pessoa similar a ele, mandou o outro, que é o conselheiro, né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele intercede por você quando você não sabe as palavras que tem que usar. A Bíblia diz que ele opera com gemidos inexprimíveis. E o que significa isso? Que quando você fala pro Senhor assim, Senhor, eu tô cansado, eu quero desistir, eu quero parar, ele fala, não, Senhor, não é isso que ela tá tentando falar. Ela tá falando só que tá difícil. Ele muda o que o seu coração de fato queria dizer, mas não consegue. Então, quando você não souber as palavras, só ora pro Espírito Santo vir trazer o renovo na sua vida. Porque todas as coisas o Senhor tem um plano. Ele não desiste de você, Ele não desistiu de mim, Ele não desiste da nossa igreja. Deus tem um plano para cada um. Então, se aproxime do Espírito Santo de Deus, deixa Ele ser de fato o seu consolador. Deixa Ele te ninar, deixa Ele te abraçar, deixa Ele cuidar de você. Se sinta amada, se sinta protegida, assim como uma galinha faz com seus filhotes, fique debaixo das asas do Senhor, porque é de lá que vem o seu refúgio, é de lá que vem a sua vitória, é de lá que te traz todos os tipos de bênção. E se por um acaso você pensar em desistir, não desiste não, Deus está no barco, e no barco com Cristo vai tudo bem, Ele acalma a tempestade. Amém, amém. Ai, que bom. Eu me sinto fortalecida, renovada e muito honrada por ter feito parte desse episódio. Fui muito abençoada. Muito obrigada, pastora Thaís. Obrigada por dizer sim. Obrigada por ser resiliente. Por permitir que a sua vida revelasse a glória e a bondade de Deus. Amém. Muito obrigada por isso. Ela revela a bondade de Deus para minha vida. Eu sei que ela revela a bondade de Deus para quem vai para Equialtino. E eu sei que agora a sua vida está revelando a bondade de Deus para muito mais gente. Tem muito mais história aí para Deus contar através de você, do pastor Tiago, do Isaac. Muito obrigada. E como diz, né, aqueles que morrem no Senhor, eles não morrem, né, mas vivem eternamente. Então o Tomás ainda está contando a bondade e a misericórdia do Senhor, né? Sim. Gente, muito obrigada. Tenho certeza que você foi muito abençoado por esse tempo. Você quer mandar beijinho para alguém? Pro meu marido. Pro meu filho, pra minha igreja, pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos e principalmente pra Lara. Amém, amém. Deixe o Senhor contar uma nova história. Seja você a resposta de Deus para sua própria família. Quem sabe você não se identificou e não percebeu. Preciso quebrar padrões também, ciclos na minha família para começar uma nova história. Que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis para que essa mensagem de esperança e fé alcance vários corações. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Até a próxima. Tchau.